Olá! Você está bem? Você está feliz? Espero e desejo que sim. Bom, esse é o segundo vídeo da revisão para o Enem 2018 no âmbito das ciências humanas e suas tecnologias. No primeiro vídeo, que você pode assistir no canal, eu tracei um panorama geral sobre a prova e fiz alguns prognósticos sobre os assuntos mais plausíveis para o concurso desse ano. E hoje eu vou abordar um assunto que muitos me questionaram, sobre como é possível melhorar a nota em ciências humanas na prova do Enem. E no meu âmbito específico de história, muitos me perguntaram como eu consigo elevar a minha nota, o meu desempenho em história. Bom, eu acredito sim que são saberes muito distintos essas quatro áreas que o Enem separa. As linguagens, né, a matemática, a biologia, a redação dentro das linguagens, as ciências humanas. Eu acho sim que é distinta a preparação dos vestibulares tradicionais para a prova do Enem. Aos vestibulares tradicionais, eu recomendo o uso de bons materiais didáticos, de bons sites de internet, de bons canais do YouTube. Recomendo assistir às aulas, que você possa, né, sugar todas as informações que o seu professor, de maneira muito habilidosa, veicule para você. E de fato que você tem ali, né, uma teoria muito sólida, que você consiga se lembrar dos detalhes, não tanto se apegando a datas, mas sim a sequência dos fatos. O Enem, ele é uma prova que exige muito mais raciocínio. E muito mais do que conteúdo, exige habilidade para lidar com esse conteúdo. O Enem, de fato, é uma prova que sofreu muitas críticas desde sua implantação. E é uma prova que vem se aprimorando com o passar dos anos e que vem desafiando, sim, tanto os materiais didáticos quanto os professores, assim como os alunos. Como eu disse, ainda é muito incerta a preparação específica para a prova do Enem. Até mesmo porque o Enem ele vem ao encontro de uma nova realidade do conhecimento. O advento da internet propiciou uma disponibilidade farta, ampla de informação. Aquela informação que antes era quase que restrita ao livro, que era quase exclusiva ao seu professor, agora está amplamente disseminada em várias partes. O Enem, ele trabalha no âmbito do raciocínio, da crítica, do filtro de tantas e tantas informações. Quais eu posso me apegar? Quais eu consigo perceber que são de fato relevantes? O que fazer com tanta informação? Saber, por exemplo, uma data, hoje, qualquer um que saiba manusear um celular e tenha a internet disponível, alcança a informação em pouquíssimos segundos. Portanto, diante dessa nova realidade da informação, do conhecimento, o que fazer com essa informação? O senso crítico, o raciocínio dedutivo é o que o Enem mais exige do candidato. Os professores, de maneira geral, entre os quais eu me incluo, os professores são narradores. Né? Muitas vezes o bom professor é aquele que consegue narrar uma história, eu coloco no caso a história, né, que é o que eu leciono, consegue narrar uma história saborosa, que prende a atenção do aluno, que o agrada, e ao cabo ele consegue guardar as informações que foram mais salientadas. Na verdade, hoje em dia, o que se exige do professor é conectar saberes. É um exercício que tem que se desenvolver gradualmente, pouco a pouco, até mesmo na sua rotina. Conectar as diferentes áreas do conhecimento, conectar diferentes saberes e, sobretudo, como aprimorar o seu conhecimento para a prova do Enem. Seja curioso. Coloque perguntas. Vá além. Leu. Eu sugiro, quando você lê ou escuta uma determinada história, que você imagine, que você crie aquele ambiente, que você se coloque ali.
Ai, Guto, mas isso é muita frescura, Guto, isso é muita perfumaria. Eu quero conteúdo para eu fazer a prova. Eu comentei no outro vídeo. Pegue o conteúdo inteiro, coloque do lado da sua prova do Enem. Ele não será um facilitador. Não está ali a resposta. O Enem, ele exige uma maturidade intelectual. Esse é o termo. Para se sair bem na prova do Enem, é necessário maturidade intelectual. E você pensa, Guto, eu não tenho tempo de ficar maduro. Tá? Eu quero agora. Chega, quero passar. Maduro ou imaturo, eu quero tirar nota e ir para a faculdade. Eu te dou toda a razão. E você não precisa ser velho para você alcançar essa maturidade intelectual. Você não precisa fazer 10 provas do Enem em 10 anos seguidos e ter experiência para conseguir essa maturidade intelectual. Não. Eu vejo muito isso, não é no aluno afobado só não. Naquele aluno que fala, mas o professor não tá dando. O professor fica falando de outras coisas. Pois é, a maturidade intelectual é exatamente essa ponte, essa conexão com o mundo que nos cerca. A maturidade intelectual, ela vem do hábito de leitura, por exemplo. Como alcançar a maturidade intelectual? Olha, não há, obviamente, nas ciências humanas uma receita. Mas há alguns caminhos que você pode pisar que vão te conduzir a esse Olimpo aguardado da maturidade intelectual. Leia, por exemplo, não as notícias, mas as colunas dos jornais. Aquelas colunas de opinião. Leia, mesmo dentro de um assunto que te agrade, aquele jornalista ou pensador que discorre sobre determinado tema. Eu gosto das crônicas de costumes, eu gosto de política internacional. Lendo a Folha e El País, por exemplo, eu sugiro o Matias Spector, o Clóvis Rossi, o Rui Castro. Gostava muito de ler o Carlos Heitor Coni. Mesmo no âmbito do futebol, o Tostão, alguns blogs que são recomendáveis. Apesar de muita controvérsia, eu adoro ler o João Pereira Coutinho. Veja sempre as charges e não passe o olho. Interprete. Quantas vezes você não as encontra nas provas? Portanto, torne a leitura não um exercício de vestibular, mas um hábito seu, um hábito pessoal. Tire meia hora, 40, 45 minutos para ler os colunistas, para ler as opiniões, textos de opinião. Não leia somente as ideias e as opiniões que você concorda. Veja, escute também aquelas dissonantes. Consiga conectar os diferentes argumentos, consiga conectar essas ideias com outros aspectos da sua existência. Permita uma leitura íntima e pessoal sua, com a sua interpretação. Guto, mas como eu saberei se a minha leitura está correta? Essa confiança, ela vem com o tempo. Falta 4 meses pro Enem. Não vai dar tempo. Vai sim. Ao invés de você ficar lendo só apostila, conteudismo, leia as opiniões, leia o mundo. E gradualmente você vai perceber que você vai começar a reparar nas nuances do cotidiano. Quando você vai a um outro ambiente que não da escola ou da sua casa, você vai começar a reparar em determinados detalhes. Ser detalhista é importante. Não só saborear os detalhes com o olhar de um poeta, não precisa nada disso. Mas você precisa ficar atento para as nuances do cotidiano que compõem a sua vida, a sua existência individual. Uma outra sugestão que eu dou, essa é uma sugestão extremamente pessoal, que me ajudou e me ajuda muito. Eu gosto muito de ler livros que têm como personagens protagonistas detetives. Gosto muito, meu preferido, o Inspetor Maigret, do Simenon. Tem várias, dezenas de livros do Inspetor Maigret. Eu adoro ler Inspetor Maigret. Eu li todos que existia do Arthur Conan Doyle, do Sherlock Holmes. Não é uma obra assim tão grande, tão larga. E leio também, sem ser tão fã, mas gosto,
o Hercule Poirot e a Miss Marple da Agatha Christie. Talvez aí a que tenha alcançado um maior número de vendas, de traduções. E por que eu sugiro os livros de detetives? Porque eles têm um raciocínio lógico e dedutivo muito apurado, muito aguçado. Os livros eles servem para você juntar peças, para você conectar diferentes ambientes, para você suspeitar de vários personagens, para você conseguir se imaginar dentro de um determinado cenário, para você exercer o seu raciocínio dedutivo, para com alguns elementos você tentar conectá-los e criar uma solução. Veja que muitas vezes os elementos são te dados na prova e dependendo da forma como você os monta, os conecta e os encaixa, você consegue deduzir. É nisso que eu acho importante você conseguir fazer uma montagem ampla de um panorama, ainda que específico. Por exemplo, quando os portugueses desembarcaram no litoral brasileiro no final do século XV, começo do século XVI. Pô, as datas, elas não são mais importantes do que o contexto. As datas não são mais importantes do que as referências. Por exemplo, eu uso muito Copa do Mundo como referência. Ô Guto, até quando que você namorou? Cara, na última Copa eu namorava, então deve ter sido ali, ó, por volta de 2014, 2015. Tá ótimo. Pra história tá ótimo. Tá? Agora, se você estiver namorando ou casado, tal, não use essas referências, né? Seja bem específico. Mas, veja, quando os portugueses embarcaram no Brasil, se coloque ali. Tá, sou um português na caravela, saí de Portugal. O que tava pegando na Europa? Porra, era o Renascimento italiano. Da Vinci tava ali pintando a Mona Lisa. Michelangelo tava esculpindo a Pietà e o Davi. Que mais? Horas, mais ou menos ali naquela época, Martinho Lutero vai abalar a Igreja Católica e vai desencadear a reforma religiosa. Perceba que isso se dá de maneira simultânea. Imagine se você abrindo o jornal naquela época. Notícias do mundo. Portugueses desembarcam na América, na Alemanha, no Sacro Império Romano-Germânico. Temos uma grande contestação à Igreja Católica. E na Península Itálica, naquela miríade de reinos, um importante movimento artístico e cultural está sendo realizado. Poxa! Perceba o panorama. Os diversos movimentos que acontecem de maneira simultânea. Cara, imagina, por exemplo, a Guerra do Paraguai no Segundo Reinado. Cara, muito próximo à Guerra de Secessão nos Estados Unidos. Na mesma época, uma Europa passando por movimentos nacionalistas da Alemanha e da Itália, ideias sociais efervescentes. A mesma época vinha a publicação, né, naquele período da origem das espécies, a química era revolucionada. Portanto, conecte os saberes à época do imperialismo, conecte os saberes, conecte os momentos. É um exercício difícil? É, porque vocês não estão acostumados. Porque você abre para ler um tópico. Bom, agora vamos ler sobre Vargas. Calma aí. Pega o momento. O que estava acontecendo no resto do mundo? Nós não vivemos isolados. Temos de integrar os diversos conhecimentos. É importante sempre, ao cabo de tudo, você buscar a essência. A palavra-chave. Eu, nas minhas lousas, uso tópicos. Né? Muitas vezes criticados, e eu acho até que com muita razão, né? Uma lousa meio vazia, com muito tópico, né? muita bolinha e muito tracinho. Mas qual que é a minha ideia? É colocar as palavras essenciais, o pilar. E sobre esse pilar, sobre essa raiz, sobre essa estrutura, se erguem, né, todos os outros conceitos, se ergue a história. Há uma essência, há um motivo primordial. E qual é a minha dica? Faça tópicos com a essência
daquele conteúdo, com as raízes daquela matéria que você está estudando. E depois, com as palavras-chave, escreva um resumo. Escreva para si mesmo um material didático. É mais cansativo, sem dúvida, mas para estudar ciências humanas, me parece um ótimo método. Vá perguntando, questionando até chegar à base. Até chegar àquele ponto sólido, onde você encontra a raiz. Por exemplo, quando se trata da análise de uma imagem, por exemplo, vamos analisar a bandeira do Brasil. Tranquilo, essa eu sei. Ordem e progresso, positivismo, Augusto Comte do século XIX, tá. Como que um pensamento sociológico, filosófico, que seja, francês está numa bandeira de um país recém-republicano tropical? Como que chegou essa ideologia no Brasil? Por que ela foi colocada numa bandeira? As cores foram escolhidas aleatoriamente? Saiba que sempre há um propósito. Ao cabo, queria-se criar uma nova identidade para um mesmo país, que remetesse às ideias e ao projeto daquele grupo que formulava uma nova nação que ainda não existia na prática. Portanto, a essência de tudo isso é o nacionalismo. Mas um nacionalismo frágil que precisa ser construído, erguido e que precisa ser pronunciado. Por que se chama de proclamação da República e não golpe ou revolução republicana? Estamos proclamando, porque não foram todos que participaram. Busque a essência, busque a minúcia, busque a etimologia das palavras. Muitas vezes elas servem. Vá além. Busque documentários. Por quê? Documentários tratam de um tema com uma abordagem não tão tradicional quanto a que você está acostumado. Você vai conseguir olhar por outros olhares um mesmo tema. Ai, Guto, mas isso não cai no Enem. É mesmo? Então me fala o que cai no Enem. Abre seu livro e vê se aquilo que você leu está no Enem. Pega aí desde 2009 as provas do Enem. Te desafio. São pouquíssimas as questões conteudistas. O Enem exige a maturidade intelectual. Busque desenvolver a sua maturidade intelectual nos seus passos cotidianos, na sua observação do mundo, na sua leitura das notícias, no seu assistir um telejornal. Conecte os conhecimentos. Busque também, obviamente, ler a resolução dos exercícios, os comentários sobre os exercícios. Busque entender porque aquela alternativa colocada como correta é a mais correta. Porque você vai ver na prova do Enem, você vai ver e você sabe já. Várias alternativas sugerem estarem certas. Elas se aproximam muito daquilo que você quer assinalar. Não, mas é essa. E por que a outra é que é a mais correta? No Enem, essa maturidade intelectual, ela serve muito mais para a área de ciências humanas. Que coloquemos de maneira mais clara a filosofia, ou seja, como o homem concebe a si e ao mundo em que vive, a geografia, como o homem interage sobre o meio em que vive, a história, que diz sobre o que o homem fez ao longo do tempo, e mais recentemente a sociologia, como o homem se relaciona com outros homens e na sociedade. Portanto, de uma maneira muito rasa, as ciências humanas engloba a atividade humana na Terra. E é sobretudo sobre a história que eu vou me debruçar nos próximos vídeos, começando com questões de historiografia, ou seja, como esse homem narra, como esse homem consolida, como esse homem preserva e como esse homem transmite a sua atividade ao longo do tempo. Agradeço muito a sua atenção, seja muito feliz, bons estudos e até o próximo vídeo.